Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 22. Deus abençoe. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22. Hoje pela manhã eu tive a incumbência de ministrar a aula sobre autoridade e submissão. E o Senhor, ao longo da ministração, trouxe ao meu coração esse texto, na verdade, especificamente, o verso de número 32. E eu creio que Deus deseja falar algo muito especial conosco nessa noite. Você crê nisso? Então diga para o seu irmão, Deus quer falar com você nessa noite. Glória a Deus. Shalom, Roberto Júnior. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele ficou constrangido, né? Você sabe que eu te amo, não sabe? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O texto diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Feche os seus olhos. Pai de amor, nós estamos diante da leitura da Tua palavra e cremos na eficácia das Escrituras Sagradas. A Tua palavra dá testemunho de si mesmo em Hebreus 4:12, dizendo que ela é viva, é eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois fios, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Que a Tua palavra, hoje liberada deste altar, possa ter repercussão em cada um de nós, produzindo vida, produzindo despertamento, salvação. Que a Tua palavra, que é cura, meu Deus, para as nossas feridas, venha embalsamar e sarar cada um de nós. Que nós possamos, pela liberação da Tua palavra, alcançar, meu Deus, testemunho pela fé, para que possamos representá-lo na terra com toda a autoridade que nos é outorgada.
oramos pedindo que fale conosco. Pai, repreende toda a dispersão, toda a confusão. Que o Senhor tenha liberdade para gerar desdobramentos pela revelação da Tua palavra em cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Se assente, por favor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu e você estamos reunidos nessa noite, mais uma noite de domingo, para sermos ministrados na palavra de Deus. E como você sabe, as nossas noites de domingo são noites de pregação da palavra, com um cunho doutrinário. É nossa preocupação fazer deste altar um ambiente de edificação pelo conhecimento. É porque, conforme o Senhor revelou pelo ministério do profeta Oséias, o seu povo pereceu porque lhe faltou exatamente o conhecimento. Nós vimos hoje pela manhã como o ministério do rei Saul começou decadente. E quando digo começou decadente, nós falamos da decadência em virtude das falhas no seu ministério, dentro da sua primeira experiência como rei sobre o povo de Israel. Nós vimos que a unção do Senhor não foi suficiente para que o seu caráter fosse transformado. E mais do que isso, o cenário no qual ele estava inserido exigia dele um posicionamento espiritual para que não apenas ele, mas todo o povo, sob a sua jurisdição, sob a sua liderança, pudesse também ser poupado de pecar contra Deus. Então preste atenção, porque nós estamos diante de um texto da Bíblia, este mencionado na carta aos Efésios, que fala exatamente sobre o conceito de autoridade espiritual. Confesso que era uma de minhas pretensões, na parte da manhã, estender o estudo até que pudéssemos entrar neste assunto, mas não sendo possível, e mesmo com alguns dos nossos irmãos que pertencem às congregações ausentes na noite de hoje, eu tenho o desejo de seguir tratando sobre este assunto. E por que razão? Porque a carta escrita à igreja de Éfeso é considerada uma carta de batalha espiritual. E a temática de batalha espiritual é bastante apropriada ao exercício dos trabalhos da igreja e a função dela mesma, porque nós sabemos que a vitória de nosso Senhor na cruz decretou a derrota de Satanás e seus demônios, estabeleceu uma vitória eterna e o benefício da salvação para todos aqueles que creem e confiam em Jesus Cristo. Mas existe um lapso temporal, e nessa dispensação da igreja, que é o período narrado pelo livro de Atos, até o final praticamente do primeiro século, até os dias de hoje, somado ao tempo que ainda resta aos crentes até que Cristo se manifeste em sua vida, quando nós compreendemos que Ele recepcionará a igreja nos céus, e a igreja, após este evento, estará com Ele, de acordo com as Escrituras, para sempre, vivendo ao seu lado as núpcias, e depois retornando com Ele em glória no final da grande tribulação. Eu quero que você compreenda que nós estamos em guerra, e essa guerra não determinará o final da história, porque o final já está definido, mas as batalhas que nós travamos determinam o destino dos homens por quem o Senhor enviou a igreja militar. Sabemos que o diabo tem escravizado muitas pessoas no pecado, e o destino desses que estão aprisionados no pecado é o mesmo destino narrado na palavra de Deus em
Apocalipse, capítulo de número 21, onde a palavra de Deus reserva o lago de fogo e enxofre como sendo o destino daqueles que desobedeceram à convocação do Evangelho, à salvação que há em Jesus Cristo. Então eu quero que você preste muita atenção, porque nós lemos um texto que narra as recomendações do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no que tange aos deveres domésticos do marido e os deveres domésticos da esposa. Como eu te falei que a carta é uma carta sobre batalha espiritual, eu preciso te posicionar dentro deste contexto. E é importante ressaltar que a igreja de Éfeso é uma igreja fundada através dos esforços missionários do apóstolo Paulo. Ela é pela primeira vez mencionada no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, através do ministério do evangelista Lucas, quando a Bíblia conta a chegada de Paulo à Ásia Menor, e ali pôde o apóstolo Paulo, além de pregar o evangelho e ministrar o batismo com o Espírito Santo a um pequeno grupo inicial de 12 homens, também trabalhar para que esse grupo fosse crescido ou aumentado a partir das pessoas que, recebendo o evangelho, aceitavam a Jesus, eram batizadas e viveram a extraordinária experiência de serem pastoreadas por Paulo pelo espaço de 2 anos e 4 meses. Nesse período, a Bíblia nos mostra o apóstolo Paulo consolidando o presbitério, e depois dessa experiência, seguindo em viagem para então continuar o trabalho de plantar igrejas e de consolidar a fé daqueles que anteriormente haviam aceitado a Jesus Cristo. Então você sabe que essa igreja de Efésios, mencionada no livro de Atos, foi a igreja matriz, responsável pela formação de obreiros que estiveram em atividade, não apenas na Ásia Menor, mas também na região da Acaia. E nós observamos que o esforço feito pelo apóstolo Paulo trouxe à tona a constituição de homens e mulheres que puderam, por intermédio da experiência do contato com as Escrituras Sagradas, participar da extraordinária experiência de serem membros do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja do Senhor, a igreja chamada Igreja Universal, a igreja composta pelos santos, por aqueles que se converteram a Cristo em todas as etapas da história da igreja. Então, do primeiro século até os dias atuais, todos aqueles que morreram guardando a fé em Cristo são parte da igreja. E a igreja de Cristo será conhecida verdadeiramente no instante em que a Bíblia nos apresenta, tanto na carta aos Tessalonicenses quanto na carta aos Coríntios, o corpo de Cristo sendo erguido da terra. E a narração dos textos nos apresenta um cenário onde aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E então a igreja do Senhor, gloriosamente, de maneira incorruptível, subirá e encontrará com o Senhor, que a convocará com voz de arcanjo, tendo em mãos a trombeta de Deus. Então você sabe que a igreja de Cristo, ela é resultado de uma instituição. O Senhor Jesus declara em Mateus 16, verso 18, que através da vida do apóstolo Pedro estava sendo edificada a sua igreja. O texto é um texto bastante interessante, porque Pedro até então era tratado como Simão. E a Bíblia nos mostra
ele recebendo essa nova denominação. Ele é chamado de Petros, que quer dizer pequena pedra ou tijolinho. Abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso 1 em diante. Porque nessa fase do ministério do apóstolo Pedro, ele faz menção à experiência que o Senhor nos proporciona por meio da salvação. Ele nos chama a fazer parte do corpo da igreja, a mesma igreja da qual ele faz parte. E é interessante porque ele é inserido no corpo da igreja como sendo o primeiro tijolo, a primeira pedra assentada sobre o fundamento. Quero que você preste atenção, porque a igreja foi organizada com o propósito de representar Cristo na terra. E na sua representação, a Jesus nos mostra que ela foi instituída para ser organizada a partir dele mesmo. Então, quando ele diz para Pedro, para Simão, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele está fazendo menção a duas pedras especificamente. Ele diz que Pedro é Petros, a pequena pedra, e ele faz menção a uma outra rocha. Ele diz: e sobre esta pedra, ou fundamento, edificarei a minha igreja, mostrando que o fundamento é ele mesmo, e o primeiro tijolo é Pedro. Você está compreendendo isso? Então, quando a igreja é fundamentada, ela é construída sobre um alicerce. O alicerce é Cristo. Os tijolos são os crentes em Cristo Jesus. O primeiro crente a fazer parte oficialmente da igreja foi Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. Você está compreendendo isso? Então preste atenção, porque o apóstolo Pedro vai nesta epístola falar a respeito do que foi iniciado com Jesus naquele episódio de Mateus 16. 1 Pedro 2,1 diz o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, ou alicerce, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram designados. Preste atenção, porque o apóstolo Pedro, entre os versos 1 e 8, está recomendando aos irmãos em Cristo, a quem ele endereça esta carta, a consciência de que Cristo é a pedra principal. Ele é o alicerce, o fundamento. É ele que ajusta todo o corpo, que à medida que vai sendo edificado, cresce para se tornar uma casa espiritual. Veja que essa casa espiritual, ou santuário edificado para Deus, tem na sua estruturação uma matéria-prima,
que só pode ser produzida pela palavra de Deus. E que matéria-prima é essa? Pedras vivas. Diga para o seu irmão, a matéria-prima usada por Deus para edificar a igreja são pedras vivas. E por que apenas a palavra de Deus pode produzir pedras vivas? Porque ninguém se torna uma pedra viva sem primeiro haver sido limpo e purificado pela palavra. Veja que a palavra de Deus nos revela lá em João capítulo 15, verso de número 3, que Jesus dá aos seus discípulos a compreensão do impacto da sua palavra no homem, à medida em que ele, exposto ao ensino, exposto à pregação, vive uma purificação interior. Jesus ali adverte aos discípulos de que eles foram limpos pela palavra que ele os havia ensinado. Observe que essa purificação, esta santificação, faz com que o nosso interior seja libertado de toda malícia, engano, fingimento, inveja e toda murmuração. Faz com que nós desejemos afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Veja que nós que vivemos a experiência do novo nascimento, como toda criança recém-nascida, reivindicamos o acesso a um alimento saudável, a um alimento racional, apropriado à nossa fase de crescimento. Repita comigo, apropriado à nossa fase de crescimento. E é exatamente esse alimento espiritual que revela para nós que o Senhor é benigno. Diga para o seu irmão, a palavra revela a benignidade de Jesus Cristo. Então veja que nós que nascemos de novo, que nos tornamos pedras vivas, que fomos acionados como pedras vivas pela palavra de Deus, a mesma que nos purificou, a mesma que nos santificou, a mesma que nos revelou a benignidade de Jesus Cristo, ou seja, o seu prazer em fazer o bem a cada um de nós, nos permitiu discernir que a pedra que os edificadores reprovaram foi estabelecida por Deus como a pedra principal da esquina. Foi exatamente essa experiência que nos habilitou a sermos uma geração eleita e um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ficando muito claro que essa casa espiritual, esse templo edificado por Deus, tem essas pedras vivas, ou seja, pedras que clamam, o instrumento para a anunciação de suas virtudes. E é dessa maneira que outras pedras vivas vão sendo produzidas, à medida em que o Senhor, pelo anúncio da sua palavra, as transporta das trevas para a luz. Então nós sabemos que a igreja é um corpo, e esse corpo tem a função de representar o reino de Deus sobre a face da terra. Esse corpo é comparado a um templo, a um edifício que vai sendo edificado. E isso chama a minha atenção, porque nós sabemos que individualmente cada um de nós também representa uma casa para Deus. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 3,16, fazendo menção ao fato de que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós vamos compreendendo que a presença de Deus não habita apenas em nós individualmente, mas enquanto igreja, ela habita no nosso meio coletivamente. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Então eu entendo a igreja como sendo um lugar aonde o corpo, como organismo vivo, anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Eu entendo a igreja como sendo um lugar aonde a presença de Deus está manifesta, aonde a vontade de Deus é revelada. Eu entendo a igreja como sendo um lugar
aonde o Senhor nos confia os segredos eternos. E para que você possa compreender isso com maior profundidade, agora que você sabe que a congregação dos santos é um edifício chamado casa espiritual, um santuário, um templo, onde a presença de Deus habita, onde cada um de nós, como pedras vivas, funcionamos como um grande organismo, através do qual a presença de Deus flui e o Espírito Santo habita. Preciso lembrar a você de que a Bíblia, em Apocalipse, capítulo de número 1, começa a falar a respeito de um mistério. E o mistério, ali narrado, no verso de número 19, vai nos mostrar que Jesus Cristo, aquele que está no meio dos 7 castiçais de ouro, aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, estava, através do ministério de João, confiando a todo o corpo a ciência de um grande mistério. A Bíblia diz ali que o mistério da igreja está associada à figura de Cristo no meio dos 7 castiçais e à autoridade de Cristo sobre as 7 estrelas. Os 7 castiçais representam exatamente a igreja na sua plenitude. As 7 estrelas representam o anjo ou anjos da igreja, os mensageiros, através dos quais Jesus fala ao seu corpo. Repita comigo: Jesus habita no meio dos 7 castiçais. Diga: Jesus fala aos 7 castiçais através das 7 estrelas. Veja que o mistério é grande, porque Jesus está no meio do corpo da igreja. O corpo que nós sabemos agora se tratar de um organismo vivo. O corpo que é composto por 7 castiçais, que revelam que o diferencial da igreja é este: ela é iluminada pelo brilho do próprio Mashiach. E por ele estar no meio dos 7 castiçais, nós sabemos que a sua presença é suficientemente capaz de garantir à igreja o que o texto nos revelou em Efésios capítulo de número 5. Garantir que o corpo vai ser cuidado e alimentado. Porque a Bíblia associa o relacionamento entre Cristo e a igreja ao relacionamento entre um homem e uma mulher. Guarde isso. Então perceba que Jesus está no meio dos 7 castiçais, e a maneira usada por ele para se comunicar com o corpo é por intermédio dos seus anjos, por intermédio dos seus mensageiros. Então veja que o corpo é por ele instruído, é por ele protegido, é por ele cuidado, é por ele alimentado. Amém, irmãos? E ele realiza todas essas coisas através da sua palavra, que é comunicada através dos seus mensageiros. Depois dessa reflexão, voltamos para a carta aos Efésios, que eu chamei aqui de carta de batalha espiritual. A carta aos Efésios, ela tem algumas peculiaridades. A primeira delas é que na sua introdução, o Senhor tem o cuidado de revelar, através do ministério de Paulo, aos crentes da igreja de Éfeso, a posição da igreja nos lugares celestiais. E já no capítulo 1, ele mostra que nos lugares celestiais existem bênçãos conquistadas por Jesus Cristo, que só podem ser acessadas por aqueles que estão especificamente em Cristo. Como regularmente eu cito aqui, Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a partir dessa revelação, que é na verdade uma bênção judaica, rabínica, adaptada à fé cristã, nós vemos Paulo revelando à igreja de que nas regiões celestiais nós estamos posicionados em Cristo, acima de todo principado, potestade, dominação
e nome que se nomeia, não apenas neste século, mas também no futuro. Diga glória a Deus por isso. Mas o detalhe é que se apenas fosse comunicado isso, o nosso coração já estaria alegre, porque nós saberíamos que Cristo nos exaltou pela salvação, pela conversão, pelo arrependimento de nossos pecados, nos colocando numa posição de honra no mundo espiritual, onde a autoridade dele nos é outorgada. Mas preste atenção, isso não aconteceu apenas assim. Ele não nos apanhou simplesmente e nos exaltou. A Bíblia diz que ele nos exaltou nele mesmo. Repita comigo: Jesus nos exaltou nele mesmo. Diga: nele mesmo. E como é que isto aconteceu? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Enquanto você abre, preste atenção. Nós sabemos que a igreja é representante do reino dos céus na terra. Sabemos que a igreja é o lugar onde a presença de Jesus Cristo habita. Que por ele estar no meio da igreja, ele conhece as suas obras. E por conhecê-la e ter a responsabilidade de cuidar dela, a responsabilidade de ministrá-la, de edificá-la, ele fala a ela através dos seus anjos. Você está compreendendo isso? Você sabe que a igreja, por haver sido constituída em Jesus Cristo, ela foi estabelecida nas regiões celestiais como sendo uma parte integrante do cenário no mundo espiritual. A questão é que nós, hoje, como pedras vivas, organismo vivo deste corpo, estamos sendo exaltados pelo Senhor nele mesmo. E por que nós estamos nele mesmo? Porque a nossa conversão nos tornou parte do seu corpo. Repita comigo: nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Amém? Então veja aí o verso de número 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à direita dos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Repita comigo: Jesus me estabeleceu nas regiões celestiais em uma posição de autoridade. Diga: ele me exaltou nele mesmo. Não sei se você conseguiu perceber pela leitura do texto, mas o texto está nos revelando que Jesus nos enxertou nele, nos fez parte dele, e porque nós fazemos parte dele, estamos nas regiões celestiais, numa posição em que Deus nos dá pleno conhecimento e revelação. Preste atenção: conhecimento e revelação, para que, por meio disso, os nossos olhos sejam iluminados, o nosso entendimento seja iluminado, e nós possamos, através da esperança da nossa vocação, ou seja, a salvação, viver a riqueza da glória, da herança que ele reservou para todos os santos. E como é que nós começamos a participar disto? Nós começamos a participar disto
através da atividade de Jesus Cristo na eternidade, a partir de sua ascensão. Qual é a atividade de Jesus na eternidade hoje? O Pai o colocou à sua destra, à sua direita, para interceder por nós. E para que ele fosse bem sucedido nesta função, o Pai lhe deu autoridade sobre todo o mundo espiritual. Preste atenção, foi o Pai que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, cumprindo o Salmo 110, verso 1, onde a Bíblia diz que o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Salmo de número 110, verso 1, já estava falando sobre esse mistério. Cristo estabelecido numa posição de autoridade sobre todas as hostes espirituais da maldade. O que o texto trazia implícito estava oculto no texto, que a exaltação de Jesus seria também a exaltação de todo o seu corpo. Preste atenção, a exaltação de Jesus Cristo também é a exaltação de todo o seu corpo. O corpo que agora você sabe ser a sua igreja, a igreja da qual eu e você fazemos parte, a igreja que é constituída como um edifício, como um santuário, como um tabernáculo santo. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Essa igreja que clama, que anuncia virtudes, porque é composta por um organismo vivo, por pedras vivas. Preste atenção, porque o Pai revela ao apóstolo Paulo, ou melhor, o Senhor Jesus revela ao apóstolo Paulo a obra realizada pelo Pai, aonde o Pai o estabelece sobre todo o poder. E o texto no verso 22 afirma que todas as coisas lhe foram sujeitadas, e o Pai o constituiu como cabeça da igreja. O verso de número 23 diz que a igreja é o corpo de Cristo, e que neste corpo, repita comigo, neste corpo se cumpre a plenitude dele em nós. Eu preciso que você preste atenção nisso. A expressão plenitude. Todo o poder de Jesus Cristo é revelado em nós. Diga isso para o seu irmão. Diga para ele: a plenitude de Jesus Cristo se cumpre em nós. Agora que você entendeu isso, preste atenção, porque Paulo, ao longo desta carta, vai denunciar práticas pecaminosas, vai advertir a igreja da necessidade de se santificar, de se purificar pela abdicação do mundo e apropriação das bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Você quer compreender isso? Abra aí comigo a sua Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo de número 2, verso 1. Ele está descortinando a igreja de Éfeso mistérios eternos, está revelando à igreja o seu papel e a sua função nos lugares celestiais. Ele está trazendo à tona o conhecimento de coisas que já ocorriam e que ainda ocorrem, mas muitos dos crentes desconhecem. Então o capítulo 2, verso 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos,
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Preste atenção. A benignidade de Deus nos foi revelada por meio da sua graça, o seu favor não merecido. Eu e você, no outro tempo, fomos regidos pelo espírito da desobediência. Fomos separados para o tempo da ira de Deus. Mas através da ressurreição de Jesus, alcançamos salvação. E essa salvação modifica o nosso status, desfaz a inimizade que havia entre nós e Deus por causa do pecado. Ou seja, a obra de Cristo na cruz trouxe sobre nós salvação, porque primeiro Ele nos libertou do pecado, nos libertou da morte, nos purificou de toda injustiça, nos deu uma nova consciência, Ele nos vivificou, nos deu uma vida nova e principalmente nos mostrou que existe vida além da carne. Diga para o seu irmão, existe vida além da carne. Ou seja, nós não vivemos apenas para a satisfação dos nossos desejos. Nós hoje, novamente nascidos, estamos reconciliados com Cristo. Leia o verso 13 do capítulo 2. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, dos gentios e dos judeus, fez um povo, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com Ele as inimizades. A Bíblia narra a existência de 3 povos na história: os gentios, Israel e a igreja. Antes de Jesus morrer na cruz, Deus interagia com o povo gentio, que são as nações da terra, e com o povo judeu. É interessante esse texto, porque a Bíblia diz que no corpo de Jesus foi desfeita a inimizade. E dos 2 povos o Senhor fez um novo povo. Que povo é esse? Repita: a igreja. Diga: a igreja. Diga: a igreja. Então veja que dos gentios e dos judeus o Senhor criou um novo povo, a igreja. A igreja é o lugar aonde Jesus reconcilia com Deus todos os homens. A igreja é o lugar aonde de todos os povos da terra Jesus forma um único povo. Você está compreendendo isso? E esse povo constituído por Ele é o povo a quem Ele atribui acesso ao Pai. Veja o verso de número 18: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus, edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Paulo está falando do mesmo conceito de edificação apresentado pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2. Você está compreendendo isso? Você está compreendendo isso? Assim como Pedro, Paulo está nos apresentando Cristo como a pedra fundamental.
apresentando Cristo como o alicerce da igreja, apresentando Cristo como a origem do corpo. Ele diz no verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu estou tentando mostrar para você aqui, eu gostaria que você não se dispersasse, que a igreja é um grande mistério. A origem dela se confunde com a existência do próprio Senhor. Porque o que o texto está nos mostrando é que Jesus é o fundamento, Ele é a origem da igreja. Então preste atenção. A igreja da qual eu e você fazemos parte, enquanto mistério, só é compreendida se nós dermos atenção a tudo que lemos e ouvimos até aqui. Porque nós sabemos que Cristo existe desde a eternidade. Amém, irmãos? Amém. Jesus não nasce exatamente no instante em que a Bíblia narra o seu nascimento. Porque o nascimento de Jesus é apenas evidência da sua encarnação. E é interessante porque a palavra igreja não aparece no Antigo Testamento. Ela só é citada no Novo Testamento. E quando ela é citada no Novo Testamento, ela é associada à pessoa de Cristo, como sendo uma parte integrante dele. E como eu disse aqui, nós fomos exaltados nele. E por causa dele, estando nele, e a sua plenitude em nós, nós exercemos autoridade em todo o mundo espiritual. Todo principado, potestade e dominação está debaixo dos nossos pés, porque nós somos o corpo de Cristo na terra. E veja que esse corpo, enquanto edifício, tem um fundamento, e o fundamento é a sã doutrina. Abra comigo aí no capítulo 4 de Efésios. Capítulo de número 4. Paulo continua falando sobre esse mistério. Que mistério é esse? Repita, o corpo de Cristo. A igreja. Você sabe que a igreja é um corpo. Você sabe que a igreja é corpo de Cristo. Que ela é um organismo vivo. Que debaixo do corpo, ou seja, abaixo dos pés, estão todos os poderes. A igreja é uma autoridade no mundo espiritual. Diga para o seu irmão, nós estamos no mundo espiritual, acima de todo o poder. Diga, estamos em Cristo. Veja o capítulo de número 11. Aliás, capítulo 4. Vamos ver do verso 1 ao verso de número 15. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar, repita comigo, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, repita comigo, há um só corpo e um só Espírito. Diga, não há outra igreja. Diga, o Espírito Santo não opera em outro corpo. Diga, o Espírito opera na igreja. Isso está claro para você? Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do que, irmãos? Repita, do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Repita comigo: Cristo, do qual todo o corpo, bem ajuntado e ligado pelo auxílio das suas juntas, segundo as justas operações de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então preste atenção, porque Jesus, o cabeça, trabalha através dos ministérios da igreja para que o corpo cresça. Repita comigo: Jesus trabalha pela edificação do corpo. Lembra que ele está no meio dos 7 castiçados. Lembra que ele fala através dos anjos da igreja. Os anjos estão representados nos 5 ministérios: apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Veja que ele vai falando através dos ministérios, e à medida em que ele vai ministrando o corpo vai sendo ajustado, e o corpo vai crescendo. Qual é o objetivo? O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, das pedras vivas. Diga para o seu irmão: Jesus está nos lapidando. Diga para o seu irmão: Ele está trabalhando em nós. Repita isso de novo: Ele está trabalhando em nós. Ele está se movendo através dos ministérios da igreja para que todo o corpo cresça, para que todo o corpo seja aperfeiçoado. Preste atenção, porque a igreja é um mistério revelado. No Antigo Testamento ela estava oculta, no Novo Testamento ela é apresentada, revelada, e na sua revelação eu e você estamos inseridos. Na sua revelação eu e você estamos sendo aperfeiçoados. Na sua revelação eu e você estamos sendo moldados, lapidados. Então observe aí que enquanto o corpo, ela pertence ao cabeça, e o cabeça do corpo é Cristo. Ele cuida do seu corpo, para que o seu corpo aperfeiçoado exerça autoridade sobre todo o poder das trevas. Se você não entendeu, Jesus está trabalhando em nós para que através de nós as portas do inferno sejam vencidas. Jesus está se movendo no nosso meio. Ele está falando aos nossos corações, para que na manifestação da sua plenitude as trevas sejam vencidas. Agora, onde a plenitude de Cristo está revelada, diga para o seu irmão: a plenitude dele está em nós. Você está compreendendo isso? É um quebra-cabeça, não é? Mas ele vai sendo montado aos pouquinhos. Então preste atenção, porque o capítulo 5 da carta aos Efésios é introduzido com algumas importantes recomendações. A primeira delas, de que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, de que a igreja precisa seguir um modelo, o próprio Deus. Em Mateus 5, verso de número 48, Jesus ensinou que nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus.
É esse mesmo conceito, o conceito de excelência espiritual. Repita comigo: excelência espiritual, que Paulo está recomendando à igreja de Éfeso. Ele está nos convocando a andarmos em um alto nível de vida espiritual. E o que é um alto nível de vida espiritual? É um estilo de vida que reproduz o caráter de Deus na terra. Um estilo de vida em santidade, um estilo de vida em justiça, um estilo de vida em unidade, em comunhão. Você está compreendendo isso? Porque Paulo ensinou que há um só Deus, há um só Pai, há um só Espírito, há um só Senhor, há um só corpo. Ou seja, Deus opera na unidade. Eu e você fomos integrados à santidade de Deus. Eu sei que a sua cabeça agora vai dar uma volta de 360 graus, mas na eternidade era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje, na eternidade, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o corpo do Filho. Calma aí, você não entendeu? Na eternidade, após a obra da cruz, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o corpo do Filho. Porque eu e você estamos fisicamente na terra, mas espiritualmente nas regiões celestiais. Estamos em Cristo, assentados à destra de Deus, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de toda dominação. E por que nós estamos nessa posição? Nós estamos nessa posição porque Jesus está cuidando do seu corpo. Ele está alimentando o corpo. Ele está protegendo o corpo. Ele está aperfeiçoando o corpo. Oh, glória! Eu e você estamos sendo supridos por Ele. Aleluia! Glória a Deus. E é aqui que nos é comunicado, no capítulo 5, a dimensão desse relacionamento. Preste atenção no verso de número 2. Porque nós estamos nele, porque nós estamos no corpo. Ele nos ensina a fluir o seu amor através de nós. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza e avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Diga comigo: o corpo é composto por pedras vivas. Diga: as pedras vivas são santas. Diga: o corpo de Cristo é santo. Num lugar santo não pode ter prostituição. No lugar santo não pode ter impureza. No lugar santo não pode ter corrupção. Você está entendendo isso? Por isso ele nos recomenda a andar no mesmo amor. O que nos faz buscar pela santidade é compreender este amor. Se você questionar o seu cônjuge acerca de fidelidade, de lealdade, e lhe perguntar por que você é fiel, e ele responder: porque tenho medo de você, você pode ter certeza que o seu cônjuge não ficará satisfeito. Mas se você responder: eu sou fiel porque te amo, o seu cônjuge vai ter uma reação extraordinária. Porque essa notícia produz confiança. Essa notícia fortalece o vínculo. Produz entrega. É que o Neemias já disse para Vanessa: eu te amo.
Eu peguei, viu? Ao vivo. Então preste atenção. Porque Paulo apresenta como meio de eliminação das práticas infrutuosas o vínculo da perfeição, o amor. Ele diz que a prostituição, a impureza, não deve se nomear entre nós como convém a santos, nem a torpeza, nem a parvoíce, nem a chocarrice, que não convém, mas antes ação de graças. Parvoíces, imbecilidades, comportamentos, impróprios. A chocarrices, insolências, comportamentos desrespeitosos. Essas coisas não convêm a santos. O ambiente da igreja é um ambiente onde Cristo está. E porque Ele está no ambiente da igreja, porque a igreja é parte do seu corpo, não pode haver no corpo chagas. O que são as chagas no corpo? Pecados. O que não é conveniente a santos. Diga para o seu irmão: um santo não anda em pecados. E por quê? O verso 5 diz: nenhum fornicador ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, não é possível que alguém que não pratica a santidade tenha parte na eternidade. Ou seja, Jesus cuida tanto do corpo que Ele elimina tudo o que não está em acordo com o seu estado perfeito. Então todos aqueles que escolhem uma vida promíscua, impura, avarenta, idólatra, são necessariamente expurgados do corpo. Veja o verso de número 6, ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. O corpo de Cristo não tem comunicação, não tem comunhão com obras vãs. O corpo de Cristo não tem comunhão com práticas iníquas. O corpo de Cristo não comunica com impurezas. Jesus cuida do seu corpo para que ele seja santo. Glória a Deus. Por isso, ele diz: ninguém vos engane, verso 8 na verdade, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz aonde? No Senhor. Diga: eu estou em Cristo. Diga: eu estou nele. E nele eu sou luz. Diga: eu era trevas sem ele, mas agora nele eu sou luz do Senhor. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável no Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes condenai-os, porque o que eles fazem é oculto, até dizer é torto. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como ignorantes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O corpo de Cristo vive para compreender a vontade do Senhor. O corpo de Cristo não vive para se comunicar com obras infrutuosas, com palavras torpes,
A expressão torpe no original é sapros, que quer dizer impurezas. Como corpo de Cristo, nós, pedras vivas, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, amém? Nós não proclamamos palavras torpes. O nosso discurso não é nécio, não é ignorante. Nós falamos com revelação do céu. Diga para o seu irmão, o corpo de Cristo é diferente de tudo que você conheceu. Então veja, que é nesse cenário, diga nesse cenário, que Paulo vai revelar o mistério. É nesse cenário que ele diz para as mulheres: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Como a igreja está sujeita a quem? A Cristo. Perceba que Paulo vai começar a revelar um grande mistério. E que mistério é esse? O casamento é um reflexo da eternidade. Eu vou repetir. O casamento é um reflexo da eternidade. Eu vou repetir. O casamento é um reflexo da eternidade. Porque é o reflexo da eternidade. No casamento existem partes que se unificam. Cada parte tem uma atribuição e função. E nestas atribuições e funções é revelado um mistério. Você percebeu que Paulo está falando de fundamento, está falando de unidade, está falando de corpo. Ele está falando de cabeça e corpo. Ele está falando de autoridade e submissão. Você está entendendo isso? E no meio de tudo isso, ele vai sintetizar tudo o que ele ensinou no casamento. Ele vai dizer: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Você, minha amada irmã, serva de Deus, é orientada por Paulo a se submeter ao seu marido, como você se submete a Cristo. Que silêncio! Apóstolo, que meu marido é um semideus? Não. Ele é uma tipificação de Cristo. Ele é uma tipificação. E a instrução às mulheres é que elas se sujeitem ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é, de acordo com Paulo, de acordo com a doutrina bíblica, a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Preste atenção. O que Jesus salvou na cruz Ele salvou o corpo. Repita comigo: Jesus. Na cruz salvou o corpo. Ele protegeu o seu corpo. Ele guardou o seu corpo. Ele sofreu, a cabeça sofreu, para que o corpo fosse preservado. Na Bíblia, cabeça quer dizer autoridade, liderança, governo. O que Paulo está revelando é que, da mesma maneira que Cristo governa a igreja, o marido deve governar a mulher. Da mesma maneira que a igreja é sujeita a Cristo, é governada por Cristo, as mulheres devem permitir que os seus maridos as governem. E ele não para por aqui. Ele continua dizendo: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Veja que a igreja é alvo do cuidado do Senhor, da atenção, da proteção do Senhor. Ele a governa, a dirige, a instrui. O corpo serve a cabeça.
O corpo satisfaz o plano, o propósito da cabeça. A igreja é tipificada no comportamento de cada mulher cristã. Ou seja, a expectativa de Jesus Cristo é que a cada vez que alguém tiver dúvidas sobre o que é a igreja, baste a essa pessoa observar a conduta de uma mulher cristã. Dedicação, serviço, sujeição. O corpo de Cristo não funciona sem unidade. O casamento também não funciona sem unidade. Mas nenhuma unidade entre duas partes é eficaz se não houver hierarquia. Alguém precisa se sujeitar. Dentro dessa estrutura, a Bíblia revela o mistério da igreja no casamento. E aqui você está vendo que na primeira parte, Paulo escreve para a mulher. Ele diz à mulher que ela deve se sujeitar ao marido como ao Senhor. A mulher deve reconhecer o marido como cabeça. Perceba que neste contexto ele fala em sujeição e não de adjunção. Porque a mulher é criada como adjuntora. Quem lembra disso? Ela é criada como adjuntora. E quem é adjuntora? Aquela que está ao lado. Mas a mulher transgride no Éden. Qual é a transgressão da mulher? Ela deseja ser como Deus. E ser como Deus naquele contexto representava todos os dias, na viração do dia, Adão ir até a mulher e dizer para a mulher: eis-me aqui. Deus percebe que isto é uma tática de Satanás para levar a mulher ao pecado, como evidência de que a mulher não serviria ao propósito das trevas. Deus, na sentença da mulher, diz à mulher: o teu desejo seja para o teu marido. Ou seja, na sujeição da mulher e não na disjunção. Quem está compreendendo isso? Fica nítido no mundo espiritual a quem a mulher está servindo. Se aos propósitos de Satanás para a rebelião, ou se aos propósitos de Deus em submissão. Quem está compreendendo isso? Não tem a ver com machismo, tem a ver com evidência de submissão, evidência de integração, ou a vontade de Deus ou a vontade de Satanás. Não foi o homem que pediu a Deus para que a mulher se sujeitasse a ele. Vocês estão compreendendo? Foi Deus que determinou isso sobre a mulher para que no seu comportamento, na sua conduta, o mundo espiritual reconhecesse a sua obediência a Deus e não a sua entrega à tentação de Satanás. Quem está compreendendo isso? Aqui está o grande mistério. A igreja se sujeita a quem? A Cristo. Assim como a mulher, segundo a vontade de Deus, se sujeita ao seu marido. A sujeição da igreja revela quem ela serve. E quando a igreja, pela sujeição, revela a quem ela serve, ela também usufrui da autoridade de quem é o seu Senhor. Preste atenção nisso. Aqui está um grande mistério. Toda mulher exerce todo o nível de autoridade que há na figura do seu esposo. Toda a figura de autoridade do marido é revelada no seu corpo. Toda a autoridade de Adão era revelada em Eva. Quem está compreendendo isso? A sujeição dela revelou a quem ela escolheu a servir. Só que quando ela se sujeita a Adão,
pela sentença do Senhor, ela não está servindo apenas a Adão. Quem está compreendendo isso? Porque quem determinou isso não foi Adão, foi quem? Quem foi que determinou isso? Quem foi que determinou a sujeição da mulher ao homem? Foi Deus. Então, observe, eu vou repetir carinhosamente. Quando a mulher se sujeita ao marido, ela não está obedecendo ao marido, ela está se sujeitando a quem? A Deus. Porque foi Deus que determinou isso sobre a mulher. Quando a igreja se sujeita a Cristo, ela também está obedecendo à vontade do Pai. Porque foi o Pai que determinou a autoridade de Cristo sobre a igreja. Quando Paulo faz menção ao fato, ainda no capítulo 1, de Deus haver constituído Cristo como cabeça do corpo que é a igreja. Você está prestando atenção? Preste atenção. Repita comigo, no capítulo 1. Diga, no capítulo 1. O Pai estabelece Cristo como cabeça do corpo que é a igreja. O Pai determinou que Jesus é autoridade sobre o corpo. Em outras palavras, o Pai determinou que a relação entre Cristo e a igreja é como a relação entre o marido e a mulher. No Éden, quando Adão e Eva caíram, e Deus disse para Eva: Eva, o seu desejo pertence ao seu marido. E aí estabelece sujeição. Eva já era figura de algo futuro. Eva era figura da igreja. Assim como Eva, nós éramos trevas. Você concorda que Eva caiu? Quem concorda que Eva caiu? Amém? Eva se tornou treva pelo pecado. E como foi que Deus deu a Eva a oportunidade de vingar-se do pecado? Ela se vinga do pecado se sujeitando a Adão, pela vontade de Deus. Nós também éramos trevas. Nós também estávamos caídos. Nós também estávamos sujeitos ao espírito da desobediência. Mas sabe o que aconteceu? Nós recebemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fez escolher sujeitarmos-nos a Jesus Cristo. Então veja que esse mistério vai sendo revelado no casamento. Mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Por quê? Porque o casamento é um reflexo da eternidade. Você vai ver a partir do verso de número 25 a instrução aos maridos: vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A instrução do Senhor para o marido é que o marido viva para a mulher como Cristo vive para a igreja. Que o marido revele um amor incondicional. Que ele invista a sua vida no cuidado da mulher, assim como nós investimos tempo cuidando do corpo. Eu pensei que as mulheres fossem dizer glória a Deus. Porque nessa altura, para desmistificar o conflito entre homens e mulheres, eu não sei se você consegue distinguir o que é mais difícil: ser igreja ou ser Cristo, ser cabeça ou ser corpo.
Você consegue, refletindo aí, chegar a uma conclusão sobre o que é mais desafiador? Se é mais desafiador a mulher reproduzir no casamento a expectativa que Cristo tem sobre a igreja, ou se é mais difícil para o marido reproduzir no casamento a expectativa que a igreja tem no seu Salvador. Mas a verdade é que no casamento esse mistério é revelado. E Paulo segue falando a respeito disso no verso 28, quando ele diz: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Sabe o que eu descubro com isso? É que Jesus tem amor próprio. Porque ele tem amor próprio? Porque ele cuida dele mesmo, quando cuida de nós. A recomendação é que o marido ame a mulher como ao seu próprio corpo. Preste atenção. Toda a vitória na cruz, toda a conquista da cruz não pertence só a Jesus. Ele conquistou para nós. Eu e você estávamos desde a eternidade escondidos nele. E no Novo Testamento, nele, nós fomos revelados. E na nossa revelação nele, ele nos exaltou. E porque ele nos exaltou nele, ele nos constituiu sobre todo principado e potestade. E para nós entendermos tudo isso, ele nos recomenda, como igreja, edificarmos casamentos perfeitos. Porque por termos essa consciência, o matrimônio cristão precisa ser um reflexo da eternidade. E Paulo, no capítulo 5, Alexandre, já diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Imitando a Deus, andamos em excelência. E essa excelência exige das mulheres se sujeitarem ao marido como a Cristo. Exige dos maridos amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Exige que nessa relação haja sujeição e amor, para que no exercício disso no lar possamos revelar isto na igreja. Eu vou repetir, que eu sei que exige um processamento. Exercitando isso a partir da nossa casa, revelamos isso dentro do corpo da igreja. Então você, minha irmã, não apenas se sujeita ao marido, mas pela sua sujeição, você ensina o seu marido a ser igreja. Você, meu marido, não apenas exerce autoridade sobre a mulher, mas no exercício da sua autoridade sobre a mulher, você revela para a mulher como é a autoridade de Cristo sobre ela. Ou seja, em todo tempo, a todo momento, os nossos atos são espirituais. Não há nada que você faça dentro de casa, no matrimônio, no relacionamento com sua mulher, que não seja de interesse do reino dos céus. Então, se você achava que Jesus não participava do teu casamento, você está enganado. A Bíblia diz que onde duas ou mais pessoas estão reunidas no nome de quem? No nome dele, ele ali está. O casamento é um ambiente espiritual.
é o lugar santo, é um ambiente que revela o céu, que revela a eternidade. Por isso, verso 30, porque somos membros do seu corpo. Verso 29, porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, porque somos membros do seu corpo. Veja a recomendação, a emancipação. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-ão a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que aconteceu quando Cristo instituiu a igreja? Quando a igreja foi instituída, ele propôs a igreja se tornar com ela uma só carne. A igreja agora é parte dele, um só em Cristo Jesus, um só na comunhão com o Senhor, um só dentro deste relacionamento. E é por isso que Paulo, no verso 32, diz: grande é o mistério, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Veja que nós, quando nos casamos, fazemos o famoso pedido de casamento. Qualquer dia desse o Guto vai contar como pediu a noiva em casamento aqui. Não contou para a igreja. Eu vou trazer a dona Tarcília para falar que viu um menino no palco lá tocando teclado. Viu? A sogra soube antes da esposa que ela ia casar com um noivo. Que sogra, viu? Preste atenção então. Quando nós fazemos o pedido de casamento, nós precisamos de emancipação. E emancipação exige maturidade. A maturidade exige a autoridade para assumir responsabilidades. Sabe o que aconteceu com Cristo na cruz? Foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Quem deu? O Pai. O que o Pai identificou? Que ao cumprir toda a vontade do Pai, ele alcançou uma habilitação. Que habilitação é essa? O direito de ser o cabeça da igreja. Eu não sei se você é abalado no seu interior por essa informação, mas eu e você hoje devemos ter com Cristo intimidade. E essa intimidade deve ser fruto dessa aliança espiritual, deste pacto firmado no seu sangue. O sangue que nos redimiu, que nos purificou, que nos limpou, que nos salvou. O sangue que nos deu o direito de fazer parte dele, de usufruir de sua vitória, de suas conquistas, de sua salvação. Ele está compartilhando conosco um grande privilégio, o de reproduzir na terra o que ele fez por nós na eternidade. Logo, qual é a expectativa de Deus sobre nós nessa noite? A expectativa de Deus é que nós exercitemos Cristo no casamento, exercitemos Cristo na igreja e exercitemos Cristo nas regiões celestiais. Repita comigo: exercitar Cristo no lar, na igreja e nas regiões celestiais. Exercitamos Cristo no lar, através do amor à esposa e da sujeição da esposa ao marido. Exercitamos Cristo na igreja, nos submetendo a toda a sua doutrina e vontade. Nós exercitamos Cristo nas regiões celestiais, submetendo todo o principado, potestade, dominação e nome que se nomeia debaixo dos pés do Senhor. Apóstolo, qual é o pré-requisito
para manifestar Cristo em casa, manifestar Cristo na igreja e manifestar Cristo nas regiões celestiais. O pré-requisito é esse: ser santo. Ser santo. Para que nós, em santidade, possamos ser e permanecer como pedras vivas, edificadas sobre o firme fundamento. Amém, irmãos? Para que nós possamos crescer bem ajustados. Apóstolo, eu quero que isso comece a acontecer hoje. Você quer que se inicie hoje? Então se lembre que Jesus está te aperfeiçoando através dos ministérios da igreja. O apostolado, o profético, o evangelístico, o pastoral e o ensino. Jesus está te fazendo ser trabalhado. E sabe o que me chama muita atenção? É olhar para uma obra. Ninguém pega, aqui o Tavinho é especialista nisso. Não dá, Tavinho, para pegar o tijolo e jogar na parede de qualquer jeito. Não é verdade? Para que a obra seja bem apresentada, o tijolo, ele tem que ser selecionado. Viu? Tem tijolo que para encaixar na parede, ele tem até que receber umas pancadinhas, não é? Não é, Tavinho? Tem que dar uma pancadinha, assim, dar uma cortada nele. Viu? E talvez você esteja aqui, esteja pensando: pastor, apóstolo, eu não me encaixo nessa edificação. Encaixa sim, porque o edificador vai te dar uma talhadinha e você vai entrar ali no cantinho da parede. Tem sempre um lugar para você. O que você não entendeu é que você não pode entrar no corpo sem ser trabalhado por ele. Ele quer te aperfeiçoar aqui hoje. Diga para o seu irmão: Jesus já está com você na mão. Se os tijolos falassem, eles iam contar da aflição de estar lá no milheiro assistindo o outro sendo trabalhado. Tem alguns que entram inteiro na parede, mas outros só quebrados. Meu Deus, é forte. Mas no final das contas, Neemias, o importante é estar na parede, viu? É estar participando da edificação que é o templo santo do Senhor. Então se coloque de pé e diga comigo assim: eu fui chamado. Não, está fraco. Diga: eu fui chamado para manifestar Jesus Cristo no casamento, na igreja e nas regiões celestiais. Diga: eu fui chamado para ser uma pedra viva. Diga: eu fui chamado para ser santo. Diga aleluia. Erga suas mãos para os céus aí.